gerenciada por um grupo. Então aqui, nossa região sempre interfere, como regra. Isso não tem lugar nenhum em apostila nenhuma, tá? Aqui, nossa. Então depois vocês copiem isso aqui, tá? Ou escrevam, também não está nesses documentos também não. Tá? Depois vocês coloquem só essas informações, é a única informação que eu ainda não digitalizei para vocês. Mas eu já vou deixar nesse documento, depois vocês copiem isso aqui. Se eu começar a rodar o meu site sem isso aqui, ó, vou tirar só para demonstrar para vocês. Vocês vão ver, ó, que já não obedece mais às normas diárias. Então começam a aparecer esses problemas aqui. À medida que eu volto com o documento e rodo o site, aí a norma já começa a ser obedecida, começa a aparecer, ó. Cedilha, arte. Como quando começar esse código, professor? Meta. Tá? Dentro desse meta tag, depois eu vou ensinar outras meta tags para vocês. O robôzinho do Google vai buscar palavras-chave além das indexações chamadas H1 no seu site. Então a gente pode escolher as 20 palavras principais do nosso site, por exemplo. Se esse site fosse sobre, vender água, a gente colocaria lá água, colocaria garrafa d'água, colocaria tudo que fosse referenciado à água, para quando a gente digitasse no Google, essas palavrinhas seriam indexadas e o nosso site sairia primeiro ou sairia depois dos outros. Tá? Então lá na frente a gente vai aumentar essas meta tags. Bom, essa é a primeira parte que, antes de colocar o conteúdo, é importante colocar o meta tag. Com essas informações, lógico que cada componente aqui, ó, se eu tirar, meta vai aparecer lá também, tá? HTTP, tá? Equivalente, aí a gente escolhe o content type, depois vai completando. Tá? Usar o Dreamweaver é bom por causa disso. Precisa ficar decorando as coisas. Tá, aquelas informações que aparecem antes do type é para discriminar o relativo a W que queria ser? Isso. São normas que eu já comentei com você. Isso aqui é uma norma internacional, certo? Então, à medida que a gente vai aprendendo novas normas, eu vou explicando por que essa validação é tão importante. Quando eu vendo um site, se esse produto não é validado, o Google também não indexa o seu site. Então a gente vai aprender todas as normativas, ou já referenciou a norma de texto. Né? Agora vamos aprender a colocar texto aqui. Bom, lá embaixo, do meu conteúdo, anteriormente, eu não tinha nada. Estava vazio, estava uma caixa cinza que deve estar de vocês. Agora eu criei algumas preferências. Eu voltei com a propriedade H1, que agora eu conheço que a propriedade H1 é para colocar título, para referenciar título. E criei, ou estou usando, uma outra propriedade chamada parágrafo, P. Onde esse P eu posso colocar uma classe para ele também. Igual a gente faz. Na div, eu posso passar um parâmetro para ele dizer, olha, texto, se comporte de igual modo ao formatado aonde? No CSS. Então, eu vou colocar aqui, ó, um parâmetro de texto. Tá? Depois de ter criado um, eu só vou fazer a mesma referência do outro. Tá? Por exemplo, vou criar um novo parâmetro de texto aqui. Que ainda não existe. Tá? P, associa a letra P, espaço, do tipo class. Bom, eu já sei que existe texto, então eu não vou usar texto aqui, vou usar cadê? Fechei o parâmetro de texto. Aqui dentro é que vai o texto de vocês.
Bom, como eu já tenho um texto aqui, um texto falso, vou dar um Ctrl C no texto falso, dar um Enter e vou colar o texto aqui dentro. Vou ler o textinho lá. Tudo que tiver aqui dentro vai ter as formatações. Agora eu vou criar um estilo de formatação para esse SP. Vou lá em cima. E vou passar um parâmetro para ele. P, que é a coordenada ou a propriedade lá, tá? P, ponto, SP. Abri e fechei chaves. E agora eu posso passar os parâmetros. Fonte family, tudo que pertencer ao parágrafo SP vai ter fonte family, sei lá. Vou colocar uma fonte bem gritante aqui. Vou passar um tamanho para ele aqui, ó. Sai. Até aqui todo mundo conhece esses parâmetros. Vou colocar aqui a altura de 15 pixels. Vou salvar. Save. Vou lá. Tá vendo que aqui ficou com um tipo de formatação e aqui já ficou com outro tipo de formatação SP. Então eu posso ainda dizer que ele tem um comprimento, galera. Eu não quero um comprimento de 800. Eu quero que todos os textos que sejam inseridos do tipo SP fiquem com largura máxima de 300. Não, de 350. 50 pixels. Isso é um O. Opa, então já reduzi o tamanho do texto que eu preciso. E aí posso criar mais textos com referências do tipo SP. Oi? Tem também. Esse documentinho tem todas as propriedades do texto. Não vou dar sempre todas as respostas, como falei ontem, tá? Mas eu vou propor problemas, tá? Quando vocês chegarem em casa, vocês criarem mecanismos de saber como procurar, como resolver o problema. Tá? O problema de justificar é um deles, tá? Que está nesse documento que eu já passei, também está naquele outro documento em PDF, lá onde tem HTML e CSS, só vou deixar o problema para vocês resolverem. Ninguém conseguiu resolver, então eu falo. Mas se um ou outro conseguiu resolver, aí não acontece. Isso pedagogicamente, se a gente for avaliar pedagogicamente, é errado, porque eu teria que falar, justifica assim, certo? Mas só que em termos de programação, nem sempre vai ter um lá falar assim, olha, justifica assim ou faz tal coisa. Então, para vocês, pedagogicamente, pelo menos para mim tem funcionado, ensinar a resolver problemas, certo? Então, chega lá onde que eu procuro, como que eu procuro, aonde eu associo a esse problema. Então, dessa forma, eu já ensinei vocês, primeiro, a criar um tipo SP, ó, as formatações. Professor, eu quero dar um distanciamento entre uma linha e outra. Eu consigo? Olha lá, line weight. Se eu aumentar aqui para 30, por exemplo, olha o que vai acontecer com o texto de cima. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Vou colocar um parâmetro de tamanho aqui. Vou colocar aqui 300. O texto desceu, tá? E vou aumentar o line weight aqui para 40. Olha lá, a altura da linha, tá vendo? Se eu tirar o line weight, ó, vai juntar todo o texto. Então, formatou o texto, não só tem como estilizar mais esse texto? Tem, tá? Dá para fazer. Já vou dizendo, texto justificado não funciona na internet, certo? Por que não funciona? Ele quebra os padrões disso aqui, ó.
Vocês criaram fontes, certo? Em algum momento desse curso, criaram Sim. fontes. E vocês sabem que esse espaçamento é importante para quê? Para leitura, certo? Se não houver esse espaçamento, o usuário não entende ou não compreende a construção da palavra. Quando você justifica, você quebra o quê? Esse espaçamento. Então, texto de internet obedece à formatação real da fonte. O máximo que a gente faz é alterar o line weight, que eu vou colocar aqui 25, que é o que a gente comumente usa. A fonte fica legível, ela fica no espaçamento dela. Vou tirar esse weight aqui, porque não funciona aqui, e subir o meu texto. Aqui ele encontrou a caixa do rodapé, né? Então, o texto está por baixo do rodapé, e aí eu precisaria vir aqui e diminuir o texto, né? Lá, colocar aqui, ó. Olha lá. Então ele obedece o tamanho do texto mesmo. Se você colocar uma medida de altura e largura, ele vai obedecer a altura e largura. Se eu não colocar uma medida de altura e largura, ele obedece o tamanho do texto. Quanto tem texto, ele vai escrever. Só que ele pode encontrar uma div, compor, né, e colocar esse texto por baixo. Tá? Agora, se eu tirar o texto do rodapé, vou voltar com o texto grande lá. Tá? Vou tirar, vou deixar o texto cumprindo lá e vou tirar a cor do rodapé. Vou vir aqui e vou tirar o background do rodapé. Ele aparece, só que ele está por cima do rodapé. Né? Tudo bem, né? Ok. Então, ó, vou tirar esse texto do tipo ST, tá? Eu vou considerar o meu todo contexto. Vou copiar aqui, ó. Vou dar um Ctrl V, ele ficou do mesmo tipo texto, tá? E agora posso explicar como é que eu formatei a sintaxe H1. Eu tenho um H1 de título aqui. Eu tenho a própria, vou tirar esse ponto ST aqui, tá? Bom, o texto está aqui. Olha lá o H1. Só que o H1 não tem ponto, porque eu não criei ele por classe, certo? Ele é uma propriedade, ele é uma tag específica do body. Então, quando ele é uma tag específica do body, eu não preciso usar o seletor para identificar ele. Então, eu coloquei H1, abri e fechei aspas, passei um tipo de fonte, passei um tamanho e passei uma cor para ele. Todos os H1s agora vão ser formatados desse tipo aqui. O H2, se você formatar, o H3, o H4, todos os tipos, tá? Então, a tarefinha de hoje... Cara, só uma pergunta. Então, tudo que for do body não leva ponto quando você vai criar a propriedade lá em cima no list, né? Mas o P, ele não é um caractere que define o parágrafo? Só E aí, nesse campo... Boa pergunta. O que ele perguntou tem sentido, né? Eu expliquei para vocês que o H1 é uma propriedade nativa ou ela é uma propriedade essencial do corpo, ela faz parte do corpo body. Então, por que eu referencio lá em cima por ponto? Porque eu estou criando um parâmetro diferente por classe por ela. Eu criei uma classe para determinar texto. Então, também dá para fazer com H1 isso aí. Dá. Se eu quiser... Isso. Se eu vier aqui e disser que H1 é do tipo class, título especial, por exemplo, especial, aí eu tenho que ir lá em cima e dizer que H1 ponto especial, Ah, tá. É diferente de H1. ponto especial, vai receber essa propriedade aqui. Oi? Aí só todos os H1s especiais, né, do tipo class, vão receber essa propriedade. Quantos eu tiver, tá, galera? Vou colocar aqui um H1 especial embaixo. Quantos H1s especiais eu tiver na página, vai receber o parâmetro.
Vou tirar esse H1 especial daqui, só para explicar uma coisa. Eu criei formatações diferentes aqui. Lembra quando eu expliquei do 1024 por 768? Lembram? Sim. Dentro desse molde aqui eu tenho que uma página de quanto? De 768. Certo? Olha lá. Se eu tiver mais uma dobra do site, essa nova dobra vai ter um novo 768. Então, tecnicamente, o usuário tem acesso de primeira vista a isso aqui, ó. Se vocês considerarem que na capa do seu site, na sala do seu site, vai ter isso aqui é importante para o usuário ver, é um 768. Professor, eu não quero que ele tenha acesso ao texto, quero que o texto fique embaixo. Vocês colocam o texto embaixo. Professor, eu quero que o texto fique como um link. Eu tenho como transformar esse texto em link? Depois do parágrafo aqui, ó, eu tenho condições de fazer o quê? Passo o parâmetro href, lembra dele? De ontem? Ele vai levar para qual página? Por enquanto eu não sei. Fechei o parâmetro, vou fechar o parâmetro aqui, ó. Olha no que vai se transformar o link lá. Ele se transformou num link. E aí eu posso criar um estilo para todos os links da minha página. A gente não criou estilos para esse link aqui, ó. Na verdade já está aqui, cara. Eu posso falar isso aqui para você. Uma nova propriedade que está aí nesse papel também. O border height. O primeiro parâmetro é borda da esquerda na parte de cima, borda na esquerda na parte de baixo, borda na direita na parte de cima e borda na direita na parte de baixo. Eu posso arredondar um dos cantos só. Querer arredondar um dos cantos. Se eu quiser arredondar um dos cantos, vou passar o parâmetro aqui, ó. Border. Eu tenho vários parâmetros de border aqui, ó. Border left, border right e assim vai. Só vou a borda left aqui. Será que não é juntando? Pra mim está demorando. Voltamos ao problema do cache, certo? Agora tem um monte de problemas aqui, depois só limpar o cache vai funcionar. Mas entendam que quando eu coloco vários parâmetros aqui, ó, eu não preciso ficar dizendo que é borda esquerda, borda direita, tá? Eu posso colocar todos os parâmetros numa linha só. Mas, para organizar, o Dreamweaver fez isso aqui, ó. Ele colocou vários outros parâmetros. Borda esquerda, borda direita, borda em cima, borda embaixo. E eu tenho como só colocar uma linha, igual eu coloquei aqui, ó. Esta linha é o desafio. Eu já expliquei como é que coloca o over, eu já expliquei como é que troca a cor, eu já expliquei como é que faz o link, o hover, o activity e o visitpad. Eu já expliquei como é que cria o link, como é que tira a linha de baixo. Agora o único desafio é só a hora que eu passo o mouse, como é que eu coloco a linha. Norma é referenciada por um número. Então aqui nossa região sempre tem F8, como regra. Isso não tem lugar nenhum em apostila nenhuma, tá? Aqui
Nossa. Então depois vocês copiem isso aqui, tá? Ou escrevam, também não está nesse documento também não. Depois vocês coloquem só essas informações, é a única informação que eu ainda não digitalizei para vocês. Mas eu já vou deixar nesse documento depois vocês copiem isso aqui. Se eu começar a rodar o meu site sem isso aqui, ó, vou tirar só para demonstrar para vocês. Vocês vão ver, ó, que já não obedece mais às normas diárias. Então começam a aparecer esses problemas aqui. À medida que eu volto para o documento e rodo o site, aí a norma já começa a ser obedecida, começa a aparecer, ó. Cedilha, arte. Como quando começar esse código, professor? Meta. Meta. Tá? Dentro desse meta tag, depois eu vou ensinar outras meta tags para vocês. O robôzinho do Google vai buscar palavras-chave além das indexações chamadas H1 no seu site. Então a gente pode escolher as 20 palavras principais do nosso site, por exemplo. Se esse site fosse sobre, vender água, a gente colocaria lá água, colocaria garrafa d'água, colocaria tudo que fosse referenciado à água, para quando a gente digitasse no Google, essas palavrinhas seriam indexadas e o nosso site sairia primeiro ou sairia depois dos outros. Tá? Então lá na frente a gente vai aumentar essas meta tags. Bom, essa é a primeira parte que, antes de colocar o conteúdo, é importante colocar o meta tag. Com essas informações, lógico que cada componente aqui, ó, se eu tirar, meta vai aparecer lá também, tá? HTTP, tá? Equivalente, aí a gente escolhe o content type, depois vai completando. Tá? Usar o Dreamweaver é bom por causa disso. Precisa ficar decorando as coisas. Tá, aquelas informações que aparecem antes do doctype é para discriminar relativo a W3C? Isso. São normas que eu já comentei com você. Isso aqui é uma norma internacional, certo? Então, à medida que a gente vai aprendendo novas normas, eu vou explicando por que essa validação é tão importante. Quando eu vendo um site, se esse produto não é validado, o Google também não indexa o seu site. Então a gente vai aprender todas as normativas, ou já referenciou a norma de texto. Né? Agora vamos aprender a colocar texto aqui. Bom, lá embaixo, do meu conteúdo, anteriormente, eu não tinha nada. Estava vazio, estava uma caixa cinza que deve estar onde vocês. Agora eu criei algumas preferências. Eu voltei com a propriedade H1, que agora eu conheço que a propriedade H1 é para colocar título, para referenciar título. E criei, ou estou usando, uma outra propriedade chamada parágrafo, P. Onde esse P eu posso colocar uma classe para ele também. Igual a gente faz. Na div, eu posso passar um parâmetro para ele dizendo, olha, texto, se comporte de igual modo ao formatado aonde? No CSS. Então, eu vou colocar aqui, ó, um parâmetro de texto. Tá? Depois de ter criado um, eu só vou fazer a mesma referência do outro. Tá? Por exemplo, vou criar um novo parâmetro de texto aqui. Que ainda não existe. Tá? P, associa a letra P, espaço, do tipo class. Bom, eu já sei que existe texto, então eu não vou usar texto aqui, vou usar cadê? Fechei o parâmetro de texto. Aqui dentro é que vai o texto de vocês. Bom, como eu já tenho um texto aqui, um texto falso, vou dar um Ctrl C no texto falso, dar um Enter e vou colar o texto aqui dentro. Vou ler o textinho lá.
tudo que tiver aqui dentro vai ter as formatações. Agora eu vou criar um estilo de formatação para esse SP. Vou lá em cima. E vou passar um parâmetro para ele. P, que é a coordenada ou a propriedade lá, tá? P, ponto, SP. Abri e fechei chaves. E agora posso passar os parâmetros. Fonte family, tudo que pertencer ao parágrafo SP vai ter fonte family, sei lá. Vou colocar uma fonte bem gritante aqui. Vou passar um tamanho para ele aqui, ó. Sai. Até aqui todo mundo conhece esses parâmetros. Vou colocar aqui a altura de 15 pixels. Vou salvar. Save. Vou lá. Tá vendo que aqui ficou com um tipo de formatação e aqui já ficou com outro tipo de formatação SP. Então eu posso ainda dizer que ele tem um comprimento, galera. Eu não quero um comprimento de 800. Eu quero que todos os textos que sejam inseridos do tipo SP fiquem com largura máxima de 300. Não, de 350. 350 pixels. Isso é um O. Opa, então já reduzi o tamanho do texto que eu preciso. E aí posso criar mais textos com referências do tipo SP. Oi? Tem também. Esse documentinho tem todas as propriedades do texto também. Não vou dar sempre todas as respostas, como falei hoje, tá? Mas eu vou propor problemas, tá? Quando vocês chegarem em casa, vocês criarem mecanismos de saber como procurar ou como resolver o problema. Tá? O problema de justificar é um deles, tá? Que está nesse documento que eu já passei, também está naquele outro documento em PDF, lá onde tem HTML e CSS, só vou deixar o problema para vocês resolverem. Ninguém conseguiu resolver, então eu falo. Mas se um ou outro conseguiu resolver, aí não assim. Isso pedagogicamente, se a gente for avaliar pedagogicamente, é errado, porque eu teria que falar, justifica assim, certo? Mas só que em termos de programação, nem sempre vai ter um lá falar assim, olha, justifica assim ou faz tal coisa. Então, para vocês, pedagogicamente, pelo menos para mim tem que funcionar, ensinar a resolver problemas, certo? Então, chega lá onde que eu procuro, como que eu procuro, aonde eu associo a esse problema. Então, dessa forma, eu já ensinei vocês, primeiro, a criar um tipo SB, ó, com as formatações. Professor, eu quero dar um distanciamento entre uma linha e outra. Eu consigo? Olha lá, line weight. Se eu aumentar aqui para 30, ó, por exemplo, olha o que vai acontecer com o texto de cima. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Vou colocar um parâmetro de tamanho aqui. Vou colocar aqui 300. O texto desceu, tá? E vou aumentar o line weight aqui para 40. Olha lá, a altura da linha, tá vendo? Se eu tirar o line weight, ela vai juntar todo o texto. Então, formatou o texto, não tem como estilizar mais esse texto? Tem, tá? Dá para fazer. Já vou dizendo, texto justificado não funciona na internet, certo? Por que não funciona? Ele quebra os padrões disso aqui, ó. Vocês criaram fontes, certo? Em algum momento desse curso, criaram fontes. E vocês sabem que esse espaçamento é importante para quê?
para leitura, certo? Se não houver esse espaçamento, o usuário não entende ou não compreende a construção da palavra. Quando você justifica, você quebra o quê? Esse espaçamento. Então, texto de internet obedece à formatação real da fonte. O máximo que a gente faz é alterar o line weight, que eu vou colocar aqui 25, que é o que a gente comumente usa. A fonte fica legível, fica no espaçamento dela. Vou tirar esse weight aqui, porque ele não funciona aqui, e subir o meu texto. Aqui ele encontrou a caixa do rodapé, né? Então, o texto está por baixo do rodapé, e aí eu precisaria vir aqui e diminuir o texto, né? Lá, colocar aqui, ó. Olha lá. Então ele obedece o tamanho do texto mesmo. Se você colocar uma medida de altura e largura, ele vai obedecer a altura e largura. Se eu não colocar uma medida de altura e largura, ele obedece o tamanho do texto. Quanto tem texto, ele vai escrever. Só que ele pode encontrar uma div com cor, né, e colocar esse texto por baixo da cor. Agora, se eu tirar o texto do rodapé, vou voltar com o texto grande lá. Tá? Vou tirar, voltei com o texto comprido lá e vou tirar a cor do rodapé. Vou vir aqui, vou tirar o background do rodapé. Não parece, só que ele está por cima do rodapé. Né? Tudo bem, não? Então, ó, vou tirar esse texto do tipo ST, tá? Porque eu vou considerar o meu todo o contexto. Vou copiar aqui, ó. Vou dar um Ctrl V, ele ficou do mesmo tipo que esse, tá? E agora posso explicar como é que eu formatei a sintaxe H1. Eu tenho um H1 de título aqui. Eu tenho, eu vou tirar esse ponto ST aqui, tá? Bom, o texto está aqui. Olha lá o H1. Só que o H1 não tem ponto, porque eu não criei ele por classe, certo? Ele é uma propriedade, ele é uma tag específica do body. Então, quando ele é uma tag específica do body, eu não preciso usar o seletor para identificar ele. Então, eu coloquei H1, abri e fechei aspas, passei um tipo de fonte, passei um tamanho e passei uma cor para ele. Todos os H1s agora vão ser formatados desse tipo aqui. O H2, se você formatar, o H3, o H4, todos os tipos, tá? Então, a tarefinha de hoje... Tá, só uma pergunta. Então, tudo que for do body não leva ponto quando você vai criar a propriedade lá em cima no list, né? Mas o P, ele não é um caractere que define o parágrafo? Só e ainda se... Boa pergunta. O que ele perguntou tem sentido, Léo. Eu expliquei para vocês que o H1 é uma propriedade nativa ou ela é uma propriedade essencial do corpo, ela faz parte do corpo do body. Então, por que eu referencio lá em cima por ponto? Porque eu estou criando um parâmetro diferente por classe por ela. Eu criei uma classe para determinar texto. Então, também dá para fazer com H1 isso aí. Dá. Se eu quiser... Se eu vier aqui e disser que H1 é do tipo class, título especial, por exemplo, especial, aí eu tenho que ir lá em cima e dizer que H1 ponto especial, Ah, tá, é diferente de H1. ponto especial, vai receber essa propriedade aqui. Foi? Aí só todos os H1s especiais, né, do tipo class, vão receber essa propriedade. Quantos eu tiver, tá, galera? Vou colocar aqui um H1 especial embaixo. Quantos H1s especiais eu tiver na página, ele vai receber o parâmetro. Vou tirar esse H1 especial daqui, só para explicar uma coisa.
Eu criei formatações diferentes aqui. Lembra quando eu expliquei do 1024 por 768? Lembram? Sim. Dentro desse molde aqui eu tenho o quê? Uma página de quanto? De 768. Certo? Olha lá. Se eu tiver mais uma dobra no site, essa nova dobra vai ter de novo 768. Então, tecnicamente, o usuário tem acesso de primeira vista a isso aqui. Ó. Se vocês considerarem que na capa do seu site, na sala do seu site, vai ter isso aqui é importante para o usuário ver, é um 768. Professor, eu não quero que ele tenha acesso ao texto, quero que o texto fique embaixo. Vocês colocam o texto embaixo. Professor, eu quero que o texto fique como um link. Eu tenho como transformar esse texto em um link? Depois do parágrafo aqui, ó, eu tenho condições de fazer o quê? Passo o parâmetro href, lembra dele? De ontem? Ele vai levar para qual página? Por enquanto eu não sei. Fechei o parâmetro. Vou fechar o parâmetro aqui, ó. Olha no que vai se transformar o link, ó. Ele se transformou num link. E aí eu posso criar um estilo para todos os links da minha página. A gente não criou estilos para esse link aqui, ó. Na verdade já está aqui, cara. Eu posso falar isso aqui para você. Uma nova propriedade que está aí nesse papel também. O border height. O primeiro parâmetro é borda da esquerda na parte de cima, borda na esquerda na parte de baixo, borda na direita na parte de cima e borda na direita na parte de baixo. Eu posso arredondar um dos cantos só. Querer arredondar um dos cantos. Se eu quiser arredondar um dos cantos, vou passar o parâmetro aqui, ó. Border. Eu tenho vários parâmetros de border aqui, ó. Border left, border right e assim vai. Só vou a borda left aqui. Será que não é juntando? Voltamos ao problema do cache, certo? Ela tem um monte de problemas aqui, depois só limpar o cache para funcionar. Mas entendam que quando eu coloco vários parâmetros aqui, ó, eu não preciso ficar dizendo que é borda esquerda, borda direita, tá? Eu posso colocar todos os parâmetros numa linha só. Mas, para organizar, o Dreamweaver fez isso aqui, ó. Ele colocou vários outros parâmetros. Borda esquerda, borda direita, borda em cima, borda embaixo. E eu tenho como só colocar uma linha, igual eu coloquei aqui, ó. Esta linha é um desafio. Então eu já expliquei como é que coloca o hover, eu já expliquei como é que troca a cor, eu já expliquei como é que faz o link, o hover, o activity e o visitpad, eu já expliquei como é que cria o link, como é que tira a linha de baixo. Agora o único desafio é só a hora que eu passo o mouse, como é que eu coloco a linha.